essa mesa que nós iremos compor agora, ela foi pensada com muito carinho, né? E aí nós começamos a lembrar, né, colegas nossos que estão aqui mais tempo, ex-alunos nossos, foram lembrando de nomes, né? Pessoas que foram lembradas aqui, que para falar representando o conjunto de professores, né? Claro que gostaríamos de convidar muito mais pessoas, mas o tempo, né, um dia de seminário é curto, né? Então, teremos agora uma mesa que vai tratar dos registros e memória dos 50 anos da Faculdade de Educação. Para coordenar esta mesa, eu convido o professor Cristiano Alberto Muniz, professor do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação, ex-diretor da Faculdade de Educação. Nós convidamos a professora Leide Lina Traude, primeira diretora e primeira professora da Faculdade de Educação, que eu solicitei que ela já ficasse aqui à mesa, né, para não ter que caminhar 2 vezes até aqui. Nós lembramos também dos técnicos, e hoje nós temos aqui a dona Rosa, que foi lembrada com carinho, né, pelos técnicos, pelo tempo de permanência, e temos também a Rosa Simplício, duas rosas nessa faculdade, né, tanto a primeira secretária como a dona Rosa foram lembradas, e eu convidaria, então, a ambas, né, que venham também à mesa para nos auxiliar nesse registro da memória da Faculdade de Educação. Rosalina Moreira Rego, para quem não sabe, a dona Rosa, né, como é carinhosamente chamada, é mãe da Vilma, que trabalha aqui conosco ainda. E Ana Rosa Simplício. Barriga verde igual você. Está falando que é barriga verde igual eu. Para falar um pouco da história a partir da perspectiva dos professores que estiveram nesta faculdade, convidamos o professor Jacques Veloso, né, professor titular, aposentado, e professor emérito da Faculdade de Educação. Foi professor nesta faculdade por 35 anos, né, então tem também muito a nos contar nesse momento. E para lembrar os 50 anos, ou registros desses 50 anos, na perspectiva de alunos de graduação e de pós-graduação, convidamos, então, Gláucia Melácio Garcia de Carvalho, que foi nossa aluna de graduação, nossa aluna no mestrado e atualmente doutoranda na Faculdade de Educação. Passo, então, a palavra ao coordenador da mesa, o professor Cristiano. Bom dia a todos e a todas. Muitas pessoas teriam a honra de estar aqui diante dessa mesa, por ser muitos, né? Eu até questionei a comissão, né? Porque eu, né, diante de pessoas tão comprometidas, pessoas que deram uma contribuição ímpar à constituição dessa faculdade. E a resposta foi muito simples. Não é porque você já está ficando velho também, pode, né, quase 30 anos de contribuição à faculdade, mas é assim, realmente muito emocionante. E até estamos conversando agora, eu e a Vivian, é um momento de festa, né? Acho que é isso que nós temos que comemorar, esses 50, para vislumbrar os próximos 50. Eu acho que isso é importante, o nosso compromisso, né? Então, nós estamos aqui com a professora Leide Lina Traude, que vai abrir, depois vamos falar o nosso professor emérito Jacques Veloso, depois vamos dar a fala à Gláucia, que isso é muito interessante, que é um pouco essa trajetória como aluna e formação profissional, acadêmica e de pesquisadora. Depois vamos para a nossa querida cuidadora, né, Rosa, tá? E terminamos, então, com a Ana Rosa Simplício. E, antes de começar com a professora Leide Lina Traude, vocês repararam na nossa primeira diretora cantando o hino nacional? Arrepia muito mais do que o próprio hino,
é vendo a expressão de alma da Lady Lina, do sentimento de cada palavra, de cada tonalidade, que o hino, mas esse hino não é o hino exterior, né? É o que bate dentro de nós, e muito bonito vendo a nossa primeira diretora, a nossa primeira mestra, né? Cantando esse hino. E é importante lembrar esse momento de 50 anos, o momento que o nosso país está passando. Crise. E não é crise econômica, não é crise política, é, antes de mais nada, uma crise ética. E eu acho que a educação tem uma responsabilidade fundamental nesse processo de reflexão e de proposição. Quem dera nós tivéssemos um país mais educado. Então, tudo que nós estamos passando é fruto, né, Leite, dessa falta de investimento na educação. E não é só investimento financeiro, investimento humano, né? E, nesse sentido, então, nós gostaríamos de começar passando a fala à nossa querida primeira diretora da Faculdade de Educação de Nimbé, primeira diretora de Faculdade de Educação no Brasil. Tá? E, nesse momento, gostaria de agradecer, mais uma vez, a disponibilidade dela estar conosco nessa reflexão, nesse olhar para frente, projetando o olhar para trás, projetando o olhar para frente. Professora Leide, fica à vontade, a fala é toda sua. Prezados componentes da mesa, obrigada pelo convite e por poder estar aqui presente hoje. Tá bem. Quando nos apresentamos aos 11 de abril à reitoria para darmos início aos trabalhos da implantação da nossa faculdade e ouvirmos mais uma vez que havia muita pressa para que isto ocorresse, disseram-me que procurasse um local para o nosso trabalho. Avalie. 3 salas, 3 prédios e não tínhamos uma sala. Sugeriram-me uma sala minúscula junto à reitoria. A reitoria funcionava no FE3. No momento, ela estaria vaga e estava destinada ao setor de esportes. A referida sala continha uma mesa grande, 4 cadeiras, uma estante vazia numa das paredes, tudo de madeira marrom, e mesmo que se quisesse, não haveria espaço para mais nada. Colocámos-nos num dos cantos da mesa e começamos, então, o nosso trabalho. Não tínhamos papel, nem máquina de escrever, que era o que se usava na época. Nada. A sala começou a ficar empoeirada. Mas a servente que limpava os corredores disse-me que não lhe estava atribuída a referida sala para fazer limpeza. Sem problemas. Fechávamos a porta, varríamos, tirávamos o pó e seguíamos com o nosso trabalho. Mandei buscar a minha máquina de escrever em São Paulo. E seguíamos com os nossos trabalhos. Não havia obstáculos, nada era empecilho. Havia um trabalho importante a ser executado, e seria executado. Dias depois, apareceu o senhor Zabo, campeão olímpico, que dividiu a sala comigo. Ele estava empenhado em executar o projeto da parte esportiva da UNB. Com o mesmo carinho e dedicação, creio eu, com que eu me dedicava a traçar os caminhos da nossa faculdade. Posteriormente, o setor de orientação educacional, absorvido depois pela nossa faculdade, cedeu-nos 2 salas pequenas, onde pudemos nos instalar e melhor trabalhar. Como vemos, tudo foi realizado com muito esforço e sacrifício,
Tínhamos 3 prédios, não tínhamos uma sala. Tudo funcionava nos prédios da nossa faculdade e ninguém queria abrir mão, porquanto também não teriam para onde ir. Creio que dificilmente alguém teria enfrentado o que enfrentamos. Mas confiávamos nas palavras do reitor da época. A senhora tem uma vontade férrea e, quando se propõe a uma tarefa a realizar, não vê obstáculos. E é capaz de ter os pés firmes no chão e o olhar voltado, o ideal voltado para as estrelas. E foi com este espírito que a nossa faculdade foi criada. Muito obrigada. Bom, então, em seguida, vamos passar, então, a palavra ao nosso professor emérito, professor Jacques Veloso. Muito obrigado. Boa tarde, bom dia, aliás, a todas e a todos. Quer dizer, da minha satisfação de estar nessa mesa aqui, ao mesmo tempo me indagava por que eu e não meus outros colegas, que há quase tanto tempo quanto eu, eméritos também. Aí a resposta foi dada pelo Cristiano, porque eu sou mais velho. Sou o velho entre os nossos colegas eméritos da UNB, que da Faculdade de Educação. Bom, eu queria dizer umas palavras breves a respeito da faculdade, mas me concentrando no nosso programa de pós-graduação. Eu atuei sempre na graduação e na pós, porém, dedicando mais tempo à pós-graduação, que marcou mais a minha trajetória aqui na universidade. A professora Leidilina já lembrou do aperto literal, né, pelo qual passou a Faculdade de Educação, logo que ela foi criada. Aqui na UNB, quando os primeiros cursos de graduação começaram a funcionar, eles atuavam em construções provisórias, de madeira, em geral. E os primeiros prédios de alvenaria, construídos na universidade, foram os da Faculdade de Educação. Tá? FE1, FE3 e FE5, onde estamos aqui, FE5. Né? Porque, no projeto da UNB, eles originalmente eram destinados à própria faculdade, dado o caráter central que a faculdade ocupava nas concepções de Darcy Ribeiro e de Anísio Teixeira. A professora Zélia, mais tarde, hoje, vai falar sobre isso na sua fala. Os outros, a reitoria estava no FE3, ali do lado, né? Aquela rampa algo monumental, ou quase monumental, acho que foi já um escorregão do arquiteto para prever a reitoria ocuparia aquele prédio. Né? Os demais prédios eram ocupados por cursos como administração, economia, direito e letras. A Faculdade de Educação ainda não tinha sido criada naquela época. Nos anos 70, no começo, foi inaugurado o Minhocão, e os cursos, vários da universidade em prédios provisórios, passaram a se deslocar para o Minhocão, e outros que iam sendo criados também do mesmo modo. Em meados da década, apenas em meados da década, né, ficou pronto o prédio da reitoria lá embaixo, esse tal qual conhecemos hoje, abrindo, então, um espaço para a faculdade se expandir, ou se desapertar, né, professor? Desapertar mais propriamente. Mas era um espaço limitado ainda assim, porque o subsolo continuava ocupado passou a ser ocupado pelo Centro Nacional de Referência Cultural naquela época. E a saída deles do centro da FE3 demorou ainda algum tempo, até que a FE pudesse tomar conta também do subsolo do FE3. Em 74, foi criado o nosso curso de mestrado em Educação aqui na faculdade, e que deveu muito ao empenho do professor Paulo Vicente Guimarães, que então era diretor, e já falecido, infelizmente, hoje em dia. O mestrado se originou num curso de especialização em planejamento educacional, que foi criado em convênio com a Organização dos Estados Americanos. Duas áreas de concentração no nosso mestrado: educação brasileira, por conta da influência forte do professor Valdir Chagas e Newton Sucupira, e a área de planejamento e administração educacional. Mais tarde, viria a ser criada a área de currículo. O convênio da UEA com o curso de especialização foi mantido, ou melhor, revalidado para o curso de mestrado. E o nosso curso passou a receber anualmente uma boa quantidade de alunos da América Latina, da Argentina até o México.
Nos termos desse convênio, a OEA forneceria ao curso um especialista em avaliação. E tivemos a satisfação de contar com esse participante, o professor Oscar Serafini, que integrou o corpo docente, orientando dissertações, ministrando aula durante muitos anos. E também contribuindo para a modelagem das seleções para ingresso no mestrado. Um outro contribuinte importante foi o próprio representante da OEA no Brasil, o professor Beno Sander, que, embora em tempo parcial, também ministrou aulas e orientou dissertações, dando com isso uma inestimável contribuição ao mestrado, sobretudo nos seus anos iniciais. Eu vou procurar continuar um pouco com a descrição singela, né, das atividades da nossa pós-graduação e gostaria de situar também no contexto do cenário educacional, cenário acadêmico do país. Eu vou fazer menção, então, que pouco anos depois de criado o nosso mestrado, foi criada a Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, que mais tarde veio se chamar Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Na época da fundação da ANPED, eu era o coordenador do curso e tive a honra de ser eleito presidente dessa entidade, ao lado do professor Julieta Calazans, do Instituto IESAI do Rio de Janeiro, como secretário-geral. E, algum tempo depois, surge uma história pitoresca da fundação da entidade, ainda no primeiro mandato da diretoria, a CAPES, na época, dirigida pelo diretor-geral Cláudio Moura Castro, hoje seria o presidente, né, propôs uma experiência em avaliação de dissertações no país e sugeriu que a área de educação fosse a cobaia, fosse a experiência piloto nesse sentido. Começamos a negociar um convênio com a CAPES e o diretor solicitou que os cursos enviassem as suas dissertações lá para o prédio da CAPES. E eu me lembro nitidamente, como se fosse hoje, uma salinha da CAPES, pilhas e mais pilhas de dissertações que estavam chegando, e a professora Maria Amélia Goldberg, especialista em avaliação, orientava o trabalho, assistida pela professora Larisa Prado Souza, que muitos de vocês conheceram, porque recentemente ela coordenava a área de educação na CAPES, como professora de pós-graduação de doutorado em São Paulo. E os programas, a sua maioria, inclusive o nosso, concordavam com a avaliação das dissertações, né? O que estava em jogo era a discussão de dois enfoques. Num enfoque, seria avaliadas, apreciadas as dissertações, juntamente com o contexto social dos programas onde elas foram produzidas, já que se argumentava na época, corretamente, penso eu, dadas as circunstâncias da ocasião, que os programas de regiões mais pobres não tinham as mesmas condições de produção que os programas de regiões mais ricas. Porém, a CAPES queria diferente. A CAPES preferia as dissertações do CUR, sem levar em conta o contexto social do programa. Chegou-se a um meio termo, afinal, e dividindo-se a avaliação em duas etapas. Primeiro, só as dissertações, depois situadas no contexto social dos programas. Acontece que o então diretor-geral da CAPES, em várias entrevistas que deu para jornais e revistas a propósito dessa experiência inovadora na avaliação da pós do país, costumava, né, denegrir, se essa é uma expressão muito forte, costumava não elogiar ou falar mal da área de educação e de nossas dissertações. Antes mesmo que a avaliação chegasse a seu tempo, estávamos nos momentos iniciais da avaliação. Em função disso, como já havia uma pré-avaliação da parte da direção da entidade, o convênio foi denunciado e a avaliação pela ANPED, uma reunião anual, e a avaliação foi interrompida. Na época que o nosso programa foi criado, e durante vários anos depois, por conta da relativa escassez de doutores no país, as avaliações da CAPES admitiam que mestres ministrassem aulas em mestrados. E, considerando o cenário em educação da área nacional, da área educacional, o nosso corpo docente era muito bem provido de doutores. Programa corpo docente do mestrado. Ao longo dos anos, mestres foram titulados, mestres docentes foram titulados, a universidade, a faculdade pôde contratar doutores, e no começo dos anos 90, os critérios de avaliação ainda permitiam que mestres dessem aula na pós, embora em pequena quantidade, e nós já tínhamos, em poucos anos,
não, poucos anos, enfim, dentro de um certo período, já tínhamos um quadro de pós-graduação, de docentes da pós, todo de doutores, exceto um único mestre. Essa evolução, ao lado da intensificação da atividade de pesquisa dos professores do programa, permitiu que, finalmente, em 2004, fosse aprovado o nosso doutorado em educação. E, para tanto, foram cruciais os esforços da coordenadora de pós-graduação na época, a professora Regina Viegas Gracindo, que tão cedo nos deixou, infelizmente, e o firme apoio do diretor da FE, professor Erasto Forte Mendonça. Nas últimas décadas, finalizando, o programa vem arrostando com algum êxito, eu acho, os desafios de aprimorar a qualidade do ensino e de fortalecer as atividades de pesquisa conduzidas na faculdade. Esses desafios permanecem postos. Estou certo de que o nosso programa continuará a enfrentá-los à altura. Muito obrigado. E desde já fica o convite, porque à tarde, dentro da programação, está prevista, inclusive, a fala da nossa coordenadora, Maria Badia, né, que vai continuar um pouco essa história da pós-graduação. Bom, dando prosseguimento, então vamos passar a Gláucia Melasso Garcia de Carvalho, que é muito interessante a participação dela, porque ela representa aqui uma série de alunos que passaram pela graduação, pós-graduação, e alguns já estão como professores da própria universidade, né? E só aproveitar a propaganda aqui, eu fui aluno de graduação daqui da UNB, fui aluno aqui da Faculdade de Educação, licenciatura em Matemática, né, que um dos espaços importantes, o desafio da universidade, da Faculdade de Educação, é o atendimento da formação dos licenciados, né? E eu acho que é muito importante a sua presença representando todos esses alunos que tiveram a felicidade de passar aqui conosco e continuar dando essa contribuição. Gláucia. Cristiano, que eu chamo de colega, recentemente participamos de grupo de pesquisa juntos, né? Um grande prazer. Professor Jacques, o professor rigoroso, importante. Quem é professor, olha, desculpa, eu já descobri isso, não deixa de ser nunca. As donas Rosas queridas. Uma dona Rosa que nos aguentou desde a adolescência com as nossas inseguranças, confidências, cuidados, desesperos administrativos, acadêmicos, sentimentais e pessoais. A outra dona Rosa, além de ser uma emérita primeira secretária, gente, eu descobri que ela é a avó de uma das minhas melhores alunas, que eu já tive em curso de pedagogia e que agora tenho a honra de participar da banca de especialização, a Renatinha Neta. Então, vocês estão vendo que é de família esse negócio, né? Daqui a pouco eu vou falar da minha também. E professora Leide Lina Traude, eu só não vou falar que é uma legenda, porque eu já não sei se é um elogio ou se é um desaforo, mas muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu não tenho outra palavra, é o meu agradecimento profundo. E, gente, meu agradecimento por estar aqui, participando ativamente desse momento, que é um momento afetivo, que é um momento acadêmico. Quem me conhece sabe que eu não sou dos roteiros, mas eu tive que escrever, porque, senão, eu vou passar até o início da tarde falando, eu vou ficar horas aqui. Mas eu estou aqui na condição de aluna. E eu gostaria, assim, que se manifestasse quem é ou quem foi aluno desta faculdade. Por favor. Eu estou achando os alunos muito quietos, gente. Isso aqui é uma faculdade de educação. Cadê o povo, alunos? Vamos lá junto comigo aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Quem é ou quem foi? Porque tem um monte de aluno lagartixa grudado na parede lá atrás, tem um monte de aluno, ex-aluno perdido aqui na frente. Então, vamos junto comigo nessa viagem aqui. Porque hoje em dia, eu estou com muito mais cara e jeito de professora. E os alunos mais jovens devem estar falando assim, pô, mas representante e aluno com essa cara de professora
É verdade, gente, é verdade. 35 anos de professora deixam suas marcas. E aí não tem jeito, é o indefectível óculos, é o jeito professoral de falar, de pegar no microfone, de adorar um público, vontade de levantar e sair falando, pegando um quadro assim. E essa faculdade de educação, gente, com certeza, ela faz parte da minha Constituição. Mas não é só da minha Constituição como profissional. Ela faz parte da minha Constituição como mulher, como cidadã, como professora, obviamente, como mãe que sou. Eu afirmo com toda certeza, essa faculdade faz parte dessa minha Constituição. E agora eu vou voltar um pouco a um meio século passado, já que nós estamos falando disso. E aí eu vou falar com toda tranquilidade que eu e a Faculdade de Educação poderíamos ser irmãs. Eu tenho, vou confessar, tá, gente? Eu tenho 51 anos. Esse ano completo 52. Eu vim ao mundo ao final do fatídico 1964, por obra do meu pai Walter, que se encontra aqui, pedagogo, e da minha mãe Janete, que não está aqui, mas foi durante muitos anos professora de latim dessa universidade. Então, em vez de certidão de nascimento, eu quase vim com um atestado genético de professora. Quase que já me deram isso. E eu ainda nasci, né, em maternidade lá com gente da USP, aquela coisa toda. Bom, só podia dar nisso. E a Faculdade de Educação nasceu em 66. Pelas mentes brilhantes, assim como eu nasci pelas mentes brilhantes de Walter e Janete, Faculdade de Educação pelas mentes brilhantes de Anísio Darcy e Leide Lina, que hoje nos brinda com sua presença. Na nossa infância e adolescência, aí eu estou falando nossa, minha e da minha irmã, Faculdade de Educação. Me desculpa a minha irmã de verdade que está aqui, mas agora eu estou colocando a Faculdade de Educação no seu lugar, tá? Foi marcada pelo período mais cruel da ditadura. Aí a gente tem que deixar de ser tão festivo. E eu tenho uma convicção, e eu fiquei pensando muito, tentando rememorar a minha infância, e pensando em paralelo, como é que teria sido a infância da Faculdade de Educação. Na minha casa, meus pais, que tinham sido de grêmio estudantil da USP, que tinham participado ativamente dos movimentos da década de 60, passaram a infância falando para mim e para os meus irmãos: o que você escuta em casa, você não fala na rua. Eu fui formada, nesta perspectiva, como uma pessoa crítica. Eu ouvia, não sabia exatamente o que eu podia falar ou não tinha essa discriminação, mas o que eu percebi na adolescência, porque cheguei e outros chegaram aqui junto comigo aos 17 anos de idade nessa faculdade, que essa máxima deve ter valido para a Faculdade de Educação também. O que se fala em casa não conta na rua. Porque o que eu percebi aqui, quando eu cheguei aqui em 1982, apesar do Brasil estar começando a pensar em trilhar algum caminho democrático, já existia, me corrijam se eu estiver enganada, um debate amadurecido e crítico sobre a educação. A Faculdade de Educação parece que, naquela época, no início dos anos 80, antes da abertura política, ela não ficou temerosa, calada, escondida. Parece, aí, aqui eu anotei, né? Parece que ela estava forjando nos corredores, na eterna sala dos papiros, na cantina da Dona Rosa, naquele laguinho que tinha aqui atrás do prédio, que em tempos de dengue, acho que não pode nem ter mais, né? Mas que saudade do laguinho. Estavam sendo forjadas ideias revolucionárias de educação. Se elas se cumpriram ou não, é questão das próximas gerações terem um olhar muito mais distanciado que o meu, obviamente, para fazer essa avaliação. A década de 80, e ela foi muito marcante, porque, obviamente, tanto eu quanto a Faculdade de Educação vivemos plenamente nossa juventude. Eu aqui entrei aos 17, 18, 20... os 20 e poucos que eu fiz graduação e emendei com mestrado. Por quê? Porque eu acho que eu não queria sair daqui, eu queria ficar aqui.
E agora, só lembrando, algumas colegas que estão aqui, que formaram em 86, está fazendo 30 anos da nossa formatura, né, não, gente? Esse atestado de idade daqueles assim terrível. Mas já falei mesmo. Mas essa década de 80 ia dar o quê? Um livro inteiro de memórias. Não dá para contar tudo aqui. Na década de 80, e aí eu só vou falar de alguns costumes que têm me chegado muito forte agora que eu volto a frequentar a faculdade como aluna de doutorado. Falando em meninas da pedagogia, por que meninas da pedagogia? No nosso convite de formatura, que a minha colega Mônica docemente conseguiu encontrar uma cópia depois desses 30 anos, tinha um rapaz no meio de uma turma de 40 meninas. Mas nos tempos meus de meninas da pedagogia, as meninas da pedagogia namoravam com os meninos da engenharia. Eu não fui diferente. Hoje em dia, a gente sabe o que é fantástico? As meninas da pedagogia podem namorar até com as meninas da pedagogia se elas quiserem. Vocês querem coisa mais linda que isso, gente? Uau! Adoro isso. Fantástico, tá? O que a gente vê hoje nessa faculdade de educação? A gente vê diversidade de gênero, de raça, de etnia, de religião, de música, de vestuário, de cabelos. Cabelos são diferentes, isso é muito legal. E ocupação do espaço, que eu, como uma aluna velha, ou velha, assim, velha é meio pejorativo, como uma aluna sênior, é mais polido, eu vejo, quando eu venho e volto das minhas aulas do doutorado, dos grupos de pesquisa, a garotada, e aí a garotada, menino, menina, gente mais nova, gente mais velha, deitada no chão, ocupando um espaço de um jeito que, na nossa época, parecia meio um coleginho de freiras, desculpem, gente, mas era lá, meio um colégio de freiras, aquele bando de mulher, todo mundo ajeitadinho, quietinho, com a mochila encostada nas costas e deitado, ou em roda, sentados no chão. Na hora do almoço, no cair da tarde, a gente tem roda de música, música afro, rock and roll, MPB, roda de capoeira. Gente, isso é vida, isso é vivo. Então, isso aqui mostra que as coisas estão em movimento. E movimento consistente, quando eu vejo que a minha geração constituiu solenemente uma eterna comissão pró-CA, que funcionava na cantina lá embaixo. A gente, na cantina lá embaixo. Comissão pró-CA, era eterna. A gente, a bem da verdade, falava mais de namorado que de política, porque era aquele bando de menina. Hoje em dia, o que eu vejo? Um CA atuante, um CA pleno, um CA organizado, um CA que se faz presente como representante de aluno. Que evolução, gente, que evolução, parabéns. E parabéns aos alunos de hoje, e dessas gerações todas ao longo desses 30 anos, que foram evoluindo no sentido de se construir e se constituir também política e representativamente. Parabéns aos servidores, parabéns aos professores que souberam abrigar novos espaços de representação estudantil. Hoje em dia, a gente tem uma sala do CA, que, apesar assim das estruturas combalidas, sol, chuva, seca, às vezes caindo aos pedaços, os grandes esforços de reforma física que andam sendo feitos, mas tem vida pulsando aqui. Isso é bacana, isso é gostoso, e é gostoso retornar e presenciar isso tudo. E assim, gente, eu juro que eu vou terminar logo, é impossível, uma vez que a gente está aqui na Faculdade de Educação, faculdade aos 50 anos, eu aos 51, supostamente em plena maturidade, não sei se meu marido, meu pai, que estão aqui, acham que eu estou em plena maturidade, mas vamos fazer de conta que sim, é impossível não falar de pessoas. E aí, esses últimos dias, desde que eu recebi o convite para participar aqui dessa mesa, eu comecei a ficar assolada por dúvidas cruéis. A memória começou a vir assim, aos montes. E os estados emocionais, às vezes, alteravam entre eu ir chorar escondida no banheiro, e, às vezes, eu ficar muito mal-humorada. O povo de casa sabe. E, assim, o que eu falo? É tanta gente importante na minha vida, na minha formação.
Mas aqui, o que eu vejo? Eu olhando aqui, eu vejo aquilo que a Lívia falou no início da mesa, da primeira mesa. As nossas relações todas imbricadas. Tem colegas que foram colegas e são colegas de novo. Tem colegas que foram alunos, que foram professores, são colegas de novo. É uma troca, uma mistura louca que acontece aqui. Isso é educação, isso é a nossa geração. A questão dos papéis estabelecidos, ela vai se transmutando, ela vai se alterando, e ela vai num crescendo que só faz a gente crescer também. Mas, aqui eu fiz amizades que foram ao longo da vida, que começaram lá na adolescência e que continuam até hoje. Eu não posso deixar de mencionar uma colega minha de adolescência, que hoje em dia é a professora Ana Maria, vulgo Aninha, e que a gente começou desde o básico, a Aninha lá. Aninha, eu e a Aninha nas aventuras no Fusca Verde. Isso aí só os fortes entenderão e eu conto para alguns depois. A Aninha conta também. Mas voltando aos nomes. Eu vou mencionar, primeiramente, 2 professores que foram exemplares na minha vida. E que foram pessoas que levaram o nome dessa faculdade de educação para além mares. E além amarras aqui da Faculdade de Educação dos limites do Distrito Federal. Eu vou falar primeiro em pessoas que não estão mais aqui com a gente, fisicamente, Valnir Chagas e Beno Sander. Valnir, uma figura polêmica e brilhante. Um professor dedicado e atenciosésimo, completamente atencioso. Vanguarda em ideias e posições, mas, infelizmente, muitas pessoas que não se aprofundaram na personalidade, na inteligência, na crítica ácida, o rotularam apenas como conservador da 5692, e não se fala mais nisso. Não era. Eu, aos 20 e poucos anos, tendo aula com aquele sujeito de 80, aquilo foi experiência transcendental. Aquilo mudou meu jeito de olhar o mundo. Um homem do seu tempo, com uma menina que era menina, eu era uma menina da década de 80 mesmo, aquilo foi um encontro, para mim, fantástico, que saiu, para mim, coisas maravilhosas. Ficamos próximos, contávamos piadas juntos, conversávamos no cafezinho. Outra figura foi o Beno Sander. Gente, o Beno Sander, além de ter uma obra na administração educacional, que aí faz parte a minha obsessão pela área de administração, tanto que eu estou num doutorado numa outra área, eu não consigo me livrar. Além de tudo, gente, desculpa, meu marido, mas o Beno Sander era um charme. Era ou não era? Ele desfilava por essa faculdade assim, bonito, charmoso, elegante. E professor de Harvard também. Quer mais, gente? Quer mais? São figuras que marcaram a vida acadêmica e deixaram aquela imagem assim, nossa, isso é possível e está acontecendo aqui. Outros nomes queridos. E aí eu fiquei, aí fez parte do meu mau humor e do meu sentimento. Professor Serafim, citado. Isaura Belloni, com tudo que ela trouxe de Stanford, Escola de Frankfurt. Aí a gente ficava, assim, aos 17, 18 anos, alucinada com o que ela ensinava para a gente. Regina Vinhais, que tive a sorte dela, ela foi minha colega quando eu fui professora aqui também. Maurício Lansky, que foi na minha banca de concurso aqui. Geraldo Tonaco, com Merleau-Ponty, não sei se vocês lembram. A querida Estela dos Querubins, Clélia Capanema. Gente, tanta gente, é tanta gente. E eles estão vivos, sim, não é possível. E aí é cair no clichê, né, gente? Eles não estão aqui, mas eles estão no meu coração, é de verdade, juro. Sem ser piegas e sendo muito piegas. Aí, eu quero falar de outras 2 pessoas. Uma delas, pela minha felicidade, está aqui. São 2 pessoas que estão enfrentando batalhas muito corajosas nas suas vidas pessoais. A gente tem as batalhas profissionais e a gente tem as batalhas pessoais que pouca gente conhece, porque a gente coloca, às vezes, uma capa de proteção que ninguém sabe do que se passa assim lá dentro. Mas eu quero citar o professor Messias Costa
E o nosso querido professor Edirualdo Melo, professor Diro. Meu querido. Vou falar do Messias. O Messias, gente, ele tinha um jeito todo tímido. Ele tem ainda. Um jeito todo tímido. Tudo quieto. Mas ele, vocês sabiam que ele foi um desbravador? Ele foi o primeiro professor, pelo menos daqui que eu conheço, que eu saiba, que foi para o outro lado do mundo. Ele foi para a China, no auge da Revolução Cultural. E voltou para contar tudo para a gente. Mas foi Japão. Foi Japão. Foi do outro lado, mas aí ele teve uma inserção com chineses, uma visita, uma coisa assim, e ele voltou e contou tudo. Gente, o Messias, ele rodava mundo, com aquele jeitinho calmo, tímido, pacato. A hora que ele contava das experiências, aí a gente entendia direito de educação, e educação por aí afora. E eu quero contar de outra pessoa muito ousada aqui nessa Faculdade de Educação, que foi o professor Edirualdo, o nosso querido Diro. O Diro montou e usou o primeiro laboratório de informática com uns personal computers, os PCs, que era muito chique na época, da Apple, os primeiros que apareceram. E sabe por quê, gente? E aí, Silvia, olha, você tem uma sorte de ser casada com esse homem. Sabe por quê? Porque ele é um revolucionário feminista e já era na década de 80. Ele acreditou, botou fé, que as meninas da pedagogia eram capazes de usar computador. E botou a gente no laboratório e falou, vamos embora, o que é isso? Você foi aluna dele também. Você passou por essa experiência. A gente chegou a olhar para aquela máquina assim, eita, Diro, tem certeza? Ele, vai. Vamos lá, né? Está aqui, vamos usar. E o que acontece? As sementes foram plantadas. O Diro deixou um legado que começou lá com o uso embrionário daqueles computadores, cujos softwares eram aqueles que a gente precisava entender um pouco de linguagem da programação. Aí a gente ia, eu e uma outra colega que não está aqui hoje, a gente ia para o pessoal lá da Faculdade de Tecnologia, aí nós estávamos mais adiantados, porque eles ainda estavam perfurando o cartão e a gente já tinha PC. Isso era fantástico, isso era uma delícia. Diro, foi uma viagem intergaláctica. Sabe aqueles buracos de minhoca que parece assim, que falam hoje em dia? Que parece assim, que você atravessou da década de 80 para hoje? O laboratório é um laboratório que tem hoje. Você fez isso há 30 anos atrás. Parabéns, Diro. Muito obrigada pelo que você começou com a gente. Aí, gente, eu juro, eu vou falar mais uma vez que eu estou terminando. Os anos 80 e 90, eles foram intensos. Intensas as polarizações políticas e ideológicas. E vou contar uma coisa, uma novidade para vocês. Existiam barreiras surreais, tais quais a divisão que se colocava aqui nessa faculdade entre progressistas e conservadores. Dá para acreditar, gente, que alguém pensava assim? Ou soa meio conhecido? Ô, gente, a gente evoluiu em tanta coisa. A gente superou? Não, a gente não superou. O momento grave que o país vive hoje diz respeito a uma questão de uma educação mais voltada, especialmente dentro do ambiente acadêmico e de uma faculdade, para uma visão do todo, por uma visão de respeito às opiniões, às ideias, às ideologias, às convicções. Pelo respeito ao que a educação toma como cerne de seu objeto, que é humano. Mas é humano dentro de um contexto político, histórico, cultural, social. Eu não vou aqui ficar falando muito mais disso, mas eu gostaria de mencionar também, dentre as pessoas, e das pessoas que eu considero das pessoas conciliadoras aqui dentro, e homenageando, assim, muitos dos diretores que por aqui passaram, uma que foi diretora e uma pessoa, um exemplo de mulher e de profissional, que é a professora Fátima Guerra, que, numa época de muitas conturbações
políticas, ideológicas aqui dentro, apesar dela passar, à época, por problemas pessoais gravíssimos, de uma gravidade que depois a sua postura profissional me ensinou a viver os meus problemas pessoais, quando eu passei problemas com filho e tudo mais, de doença de filho, ela aceitou a batalha. E ela foi lá, pegou adiante, se candidatou como diretora e foi ser diretora e deu uma boa organizada na casa, que foi uma delícia. Deu continuidade a todo um trabalho que vinha sendo gestado desde os anos 60. Em nome da professora Fátima, eu homenageio todos os que assumiram essa coisa de ser diretor, com todas as agruras e felicidades, né, Lívia, que existe nesse processo. Hoje em dia, eu estou num campo de pesquisa, que é um campo que não existia anos atrás. Ou se existia, ninguém falava nele nessa perspectiva. Eu, pelas mãos dos queridos Albertina e Fernando, que hoje não puderam estar aqui, eu fui, Cristiano foi também, Mônica está aqui, minha colega. Estamos indo pelos caminhos da subjetividade. Entender um pouco mais de quem é o sujeito, quem é essa figura que está por aí, se posicionando, agindo, inspirada numa visão de complexidade do mundo. As polarizações, elas ficam meio lá como facetas de um determinado mundo, mas o mundo de hoje tem outras possibilidades. Por último, eu gostaria de deixar um registro, gente, sem nepotismo, tá? Sem nepotismo. Mas um agradecimento muito especial ao meu pai, o Walter Esteves Garcia, a cara de bravo dele. Que, apesar dele não ter sido formalmente um membro dos quadros dessa Faculdade de Educação, ele contribuiu muito para a divulgação das produções científicas e das pesquisas, pela inserção dele nos meios nacionais e internacionais, de CNPq, de CAPES, de organizações de pesquisa em educação, no meio editorial, como editor, inclusive. Então, o conhecimento produzido, ele também é divulgado. E papai ajudou nisso. Obrigada, pai. Não me dê bronca depois, por favor. E agora, gente, apesar de eu ser aluna, último parágrafo, tá, juro. Eu termino aqui com um recado às novas gerações. Eu acho que, na condição de idade, de professora sênior que sou, tá, eu posso fazer um momento assim, estilo Ensina-me a Viver 3, para as novas gerações. Aí eu estou falando novas gerações de idade, não é de cabeça, não, tá? As novas gerações vão com força e com vontade, gente. Vão com força e com vontade. Invistam na carreira de pedagogo. Invistam na carreira de professor. Na formação atual, na formação continuada, na formação cotidiana. Além dos textos da faculdade, que têm que ser lidos, relidos, até ficar amassadinhos, marcadinhos e velhos. Gente, assistam muito filme, leiam muitos livros, façam viagens quando o salário de professor permitir, óbvio. Mas, acima de tudo, sem cair na pieguice, sejam pessoas felizes. Por quê? O nosso aluno merece, de manhã, encontrar alguém bem formado, teórica e metodologicamente, porque senão não funciona. Mas os nossos alunos merecem, de manhã cedo, um professor com energia, com vontade, com satisfação de estar lá. De noite também. De manhã cedo, de tarde, de noite, nos finais de semana, Abádia. Tem razão, tem razão. Tem toda a razão, Abádia. De manhã, de tarde, de noite. É full time, né? É full time, é isso mesmo. E eu queria encerrar agradecendo, em nome de todos os presentes, alunos, colegas, professores, em nome da professora Leide Lina Traude, por nos ter propiciado todas essas e outras tantas histórias que estão por vir. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito legal ver a constituição desse mosaico, né? Um mosaico vivo em interno movimento, né? Muitas cores, muitas texturas, muito bom.
Então, agora, vamos passar a nossa querida Rosalina Moreira Rego. Quem é Rosalina, né? Ou, simplesmente, quem? Dona Rosa. É engraçado que toda vez que fala Rosa, o Dona vem junto. Tá? E acompanha junto a mãe da Vilma. Né? É um binômio, né? Que nem ensino-aprendizagem. Né? Dona Rosa, mãe da Vilma. E então vamos, com forma carinhosa, estar ouvindo a Dona Rosa, né? Que ela é uma peça permanente na nossa história. Dona Rosa, esteja com a palavra. Bom dia a todos. Desculpas ter que ler, pois a memória não está tão boa. 81 anos, já está um pouco cansada. Entrei nessa faculdade em fevereiro de 1974. Conheci vários professores, todos iguais. Hoje estou podendo matar a saudade. Posso dizer que estou muito emocionada. Meus colegas e vários professores fizeram a história nessa faculdade. Uma união perfeita. Caso algum colega se ausentasse, era motivo para ser feito uma ligação para saber se era algum problema de saúde. Ao mesmo tempo, sinto a falta de alguns colegas que, por problemas de saúde, não puderam estar presentes. E outros por não encontrarem entre nós. Minha filha Vilma, sempre junto comigo, desde 7 anos de idade, participando de tudo, ajudando na secretaria, com a simples perfil de secretária. Todos os professores, servidores, na época, tinham muito carinho por nós, e principalmente por ela. Não vou citar o nome, pois poderia esquecer de alguns, mas todos sabem que me refiro. Por uns 15 anos, tive a cantina, que hoje os professores dessa FE lancharam como aluno de minha cantina. Foi extinto de uma maneira que me causou surpresa. Mas vamos deixar para lá essa parte. 1994, com a chegada do meu neto, aposentei e hoje estou aqui a agradecer minha pessoa e por todos da minha época. Agradeço a professora Lívia, diretora, a professora Viviane, vice-diretora, e a todos que lembraram da minha pessoa. Agradeço a todos vocês, que Deus abençoe todos vocês, dê paz, saúde, tranquilidade a todos vocês. E obrigada. Pois bem, então, como última intervenção, a primeira secretária de Faculdade de Educação do Brasil. Né? Então, Ana Rosa Simplício, é uma felicidade estar com você aqui. Tá? Pode fazer a palavra. Bem, eu comecei na UNB, isso já faz muitos anos, foi em 1962, em março de 62. Trabalhamos, eu e meu marido, montamos a Biblioteca Central e todo aquele esquema já existente que vocês percebem na Biblioteca Central. Fui trabalhar também com a coisa mais linda que, lamentavelmente, não há mais, que é a Biblioteca Volante. Eu viajava de manhã cedinho com a Kombi, com todos os livros pelas cidades satélites, onde eu oferecia livros para as crianças nas escolas, e durante o almoço, como não podia voltar para casa, por causa da longura e a poeira, eu lia história para as crianças. Para quê? Para acordar.
porque eu já tinha meus sentimentos de pedagoga no meu interior. Então, para acordar a criança do valor do livro, do valor da leitura, do valor do conhecimento, então eu sentava na Kombi e aquelas crianças muito limpinhas, que vocês sabem, né? E sentavam ali tudo em volta, no chão, e aquela leitura se procedia. O que não entendia, eu mostrava no dicionário o valor daquela palavra no dicionário, e com isso passaram-se 6 anos. Daí é que eu vim para a Faculdade de Educação, onde conheci a Leide. Somos amigas até hoje, nos correspondemos pelo e-mail, desde que aprendemos, né, também, porque tudo na vida é aprendizagem, é dedicação, é carinho, é amor. Então, eu dou os parabéns, viu, professor? Porque é isso mesmo. Sem carinho, sem dedicação, a gente não consegue nada nessa vida, né? E a Leide também sabe disso, né, Leide? Tá. Ela morou comigo várias vezes também, quando não tinha assim disponibilidade de hotel, essas coisas, porque Brasília também sempre foi uma cidade nova, uma cidade diferente de todas as que já existem, né? Mas o que a faculdade me deu? A gente sempre tem uma troca, né? Então, a Leide me estimulou muito, sempre, essa dedicação à pedagogia. E, com isso, a gente trabalhou longo tempo, até, nem sei se foi 80. Eu tenho tudo ali escrito, só que eu não sabia que eu ia falar, né? Mas eu tenho um relatório ali muito bonito, desde o tempo que a faculdade foi criada. Então, se depois ela permitir, logicamente, porque tudo é escrito por ela, nós trabalhávamos no hotel Palace sábados e domingos, aproveitávamos esse tempo mais folgado assim para poder colocar as ideias dela no papel. Então, como eu era também secretária, batia bastante máquina e sabia muito bem datilografia. E, com isso, surgiu essa maravilha que está aí. O trabalho mais lindo, além da implantação, foi o trabalho que ela trazia em todas as férias, pessoas do Brasil inteiro para a Faculdade de Educação para fazer curso. Todos os sábados, então, eu levava essas pessoas para a minha casa, porque elas não tinham que se distrair. E eu tinha 5 filhos. Então, mesmo assim, conciliava tudo, graças à minha filha que está ali, a Regina Célia, me ajudou demais, sempre. E essas pessoas tocavam, cantavam, comiam e se sentiam em casa. Então, segunda-feira, quando eles vinham para a aula, eles vinham felizes, porque a felicidade é uma coisa que a gente tem que cultivar no dia a dia. Não nasce dentro de nós, assim, no de repente. É uma conquista constante. Então, senhores pedagogos, minhas senhoras pedagogas, cultivem a alegria dentro de vocês, transmitam essa alegria e vamos viver. E agradeço muito a você, Leide, porque muito me ensinou a ser alegre, que nós ríamos muito, a gente se divertia demais, trabalhávamos muito, mas também a gente se divertia bastante com as piadas que uma contava para a outra. Tá? E com meus filhos também, logicamente, meu marido, né? Então, é ele que buscava, ele que me levava, porque eu não dirijo. E hoje ele já vai fazer agora, dia 14, 94 anos, nós duas já vamos, posso dizer? Nós vamos fazer 87. Tá? E, através da alegria, a gente vai vivendo dia a dia. Obrigada. Bom, então, essa mesa é muito simbólica, né? Mostra um pouco todo esse movimento de constituição das pessoas. Acho que isso é interessante, né? A instituição, ela traduz essa tessitura do movimento de constituição de cada um. E, nesse momento, Vivi, eu gostaria de franquear a palavra, pelo menos, para 3 pessoas que gostaria de vir aqui fazer uso da palavra, 2 minutos cada um, 3 minutos. Fátima Guerra, por favor.
inclusive, vir aqui na frente, tá? Seria uma forma de ampliar a mesa, né? Porque são muitas vozes, muitas vidas a estarem presentes nessa história de 50 anos da faculdade. Obrigada. Desses 50 anos, eu estou aqui desde 82 e hoje sou a professora nativa mais antiga, então sou professora sênior. Então, agradecer por estar vivendo esse momento e eu acho que lembrar algo que não foi citado aqui, que a Leide também deixou a primeira revista da Faculdade de Educação. E essa revista está na Obras Raras e pode ser consultada. Nós temos um volume aqui, mas eu não sei exatamente onde ela está. Isso é a primeira coisa, e agradecer a você, foi quem fez muito minha cabeça para eu me candidatar. Nós éramos 3 candidatos, era a Isaura, o Luiz e eu, e a Leda foi a vice-diretora. A Leda está aqui, a nossa vice-diretora, e a gente trabalhou junto o tempo todo. Então, para dizer que dificilmente a gente tem um sonho e gera sementes e consegue colher. Você está colhendo e, com certeza, o nosso agradecimento é eterno. Quem mais? Por favor, um aluno. Bom dia, cumprimento a mesa, a primeira diretora, a professora Leide. Nós somos estudantes da atual gestão do Centro Acadêmico, estudantes de pedagogia, e viemos agradecer por essas histórias que acabamos de escutar. Muitos estudantes vieram perguntar por que vocês não estão na mesa, por que vocês não estão aqui na frente. A gente perguntou, que história a gente tem para contar? A gente está vivendo agora, construindo novas histórias, né? Então, eu queria agradecer a essas histórias que você trouxe e convidar para passar lá no nosso CA, para trazer muito mais histórias para a gente e ajudar e também nos guiar a construir mais histórias no CA. Porque com essas histórias a gente resgatou muitas coisas, na história e vamos, quem sabe, concretizar novas ideias, novos sonhos. Então, a gente veio, nós estudantes, como ouvidos hoje, para reconhecer e a nossa fala hoje é mesmo de gratidão para as histórias e também para justificar os estudantes por que estamos lá e não aqui. E os que não estão presentes, ainda bem que temos uma equipe de audiovisual muito boa na faculdade que vai disponibilizar todo esse seminário, todas essas falas. Então, os outros estudantes também serão alcançados com essas falas por meio da web, né? Então, obrigado a todos eles. Eu gostaria de falar que, desde o momento que eu cheguei na Faculdade de Educação, eu acho esses 3 prédios, por mais que sejam só apenas 3 prédios muito antiguinhos, é um lugar muito inspirador, por causa justamente das pessoas que estão aqui dentro e da história que fazem todos os dias. Conhecer um pouco mais disso é muito legal. Eu queria fazer o agradecimento à Glaucia, que reconheceu o nosso trabalho como centro acadêmico hoje. A gente se esforça muito para fazer com que os estudantes participem mais. Como vocês podem ver, não é uma tarefa fácil de trazer os estudantes para esses espaços. Mas, mesmo assim, a gente tem cada vez mais estudantes que estão mais participativos, que estão criando vozes. A gente teve falas dentro de grupos perguntando, poxa, por que isso está acontecendo só de manhã? O noturno também quer. E que é importante a gente estar sempre considerando. A gente teve uma manifestação silenciosa ali, falando da questão negras, né? Tipo, sempre trazendo essas questões para problematizar, mudar e criar mais movimento dentro dessa faculdade. Eu gostaria de contemplar a fala do chefe da mesa de que a crise atual é uma crise ética e que, sim, nós, como futuros educadores e educadores, temos uma responsabilidade muito grande nesse aspecto. Então, como centro acadêmico, eu gostaria de agradecer o espaço de fala, agradecer a presença de vocês e espero que estejamos honrando toda a história que vocês deixaram para a gente. Lívia, quem sabe futuros... Você nem espera 50 anos para ser diretores da Faculdade de Educação, não, tá?
Quem mais gostaria de fazer uso da palavra? Leda. Chega aqui, chega mais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e queria dizer que, em 62, como aluna de segundo grau, saímos lá, num grupo de 40 estudantes, num ônibus, viajamos mais de 50 horas para conhecer essa cidade. Então, eu estive aqui, em 62, quando a universidade estava iniciando. Claro, a cidade também. Isso, para mim, é um marco. A professora Leide Lina é especial, porque foi minha professora de currículos e programas no mestrado em educação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E foi uma das pessoas que praticamente nos fez ler quase meia biblioteca para estudar e entender o fenômeno da educação. Eu agradeço porque marcou minha formação, marcou a minha vida profissional. E quero lembrar que, em 94, nós fizemos alguns trabalhos aqui, eu na condição de vice-diretora, o professor Paulo Vicente Guimarães, lá no CELS, de tornar o lado da tecnologia. Nós conseguimos um trabalho com a reitoria, colegas da Faculdade de Tecnologia, passar o cabo de fibra ótica na Faculdade de Educação. E quero lembrar que, em 2007, quando a gente instalou aqui na faculdade a rede Wi-Fi, a rede sem fio, a professora Leide Lina esteve presente conosco, lá na Sala dos Papiros, nessa comemoração, nessa instalação solene. Isso é muito importante registrar, porque ela começou, mas ela continua conosco todos os anos, nos brinda com a sua mensagem comemorando o aniversário dessa faculdade. E eu admiro esse posicionamento, porque significa que a faculdade, para ela, sempre foi vida, e para nós também é. E eu agradeço essa oportunidade da gente estar aqui reunidos com você, com a senhora presente. Muito obrigada pelos ensinamentos e pela oportunidade. A Fátima Guerra está pedindo um tempo ainda importante. Por favor, Fátima. É um registro importante que precisa ser dito. Eu estava saindo da direção e a Leide Lina fez a oferta e concretizou de toda a biblioteca dela para a Faculdade de Educação. Era uma biblioteca em currículo. A ideia era ter uma biblioteca nossa da Faculdade de Educação. Eu fui conversar com o reitor e, naquela época, eu saí deixando conversado com o Ibanez, que era o então reitor, e falei da dificuldade, ela doou e mandou de São Paulo toda a biblioteca dela para a faculdade, e também uma mesa, umas lindas cadeiras de veludo, e eu não podia deixar de registrar. Em seguida, o então diretor encaminhou toda a biblioteca para a Biblioteca Central e ficou lá misturado com os demais livros. Mas eu registro aqui a doação da Leide Lina de toda a biblioteca dela para a Faculdade de Educação. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Ok. Bom, então, nesse momento, eu gostaria de desfazendo a mesa e agradecer de todo o coração a participação e a presença de vocês, né, na vida da Faculdade de Educação, e restituir, então, a coordenação à nossa coordenadora, tá? Porque tem outros eventos seguidos desse. Eu peço ainda que a mesa fique sentada, e eu queria chamar agora, então, os estudantes Larissa, Marcelo, tá aí, André, Vanessa e Lourenço e Jéssica, para virem até aqui. Okay.
Nós queríamos, na realidade, deixar um presente da Universidade de Brasília para nossos integrantes da mesa, o registro arquitetônico da Universidade de Brasília, que nesse livro também tem a história dos 3 prédios da FE. Então, um presente da editora da Universidade de Brasília para os nossos integrantes da mesa. E eu vou pedir ao André, o André é nosso estagiário, e foi ele que modernizou a logomarca, né, desenvolvida pela Leide Line, que ele dê, então, esse livro de presente para a nossa diretora Leide Lina. André Felipe. Vanessa? A Vanessa, eu pediria que ela nos desse de presente esse livro ao nosso diretor, Ediraldo de Mello, que não está podendo fazer uma fala, mas está aqui presente, e é muito significativo ele estar aqui conosco. Então, deixar também uma pequena lembrança para ele. Está sentado ali. Okay. Lourenço, então, pediria que você entregasse um presente ao nosso professor emérito Jacques Veloso. Ok. A Jéssica, pediria que entregasse um presente à nossa querida Dona Rosa. Dona... E temos mais estudantes aqui para dar presente? Ou vocês continuam? Vocês repetem? Então, Lourenço, para a nossa primeira secretária, Ana Rosa Simplício. E a Larissa, então, para presentear a Gláucia. Ok? Todos foram presenteados? Ok. E agora, desfazendo a mesa, a gente queria convidar vocês para nós fazermos a inauguração, a placa que foi colocada na entrada para o espaço administrativo da FE, no prédio FE 3. Né? Temos lá uma placa que gostaríamos de inaugurar agora, é uma placa em homenagem à nossa primeira diretora e à nossa primeira secretária da Faculdade de Educação, professora Leide Lina Traude e professora Ana Rosa Simplício.